Olá, meus irmãos, estamos aqui com o nosso estudo básico do Espiritismo, volume 2. Esse é o módulo um, Fundamentos Básicos. Estamos agora no roteiro número 6, Energias, Ondas, Vibrações e Dimensões. Essa é a aula de número 7,6. Bom, nós falamos, não é, na sequência desse módulo um do volume 2, nós falamos sobre Deus. E na aula anterior nós falamos sobre o pensamento como matéria mental, né? Nós vimos que o pensamento divino é o próprio fluido universal ou substância cósmica, né? Como algumas pessoas gostam de chamar, inclusive eu. E esse pensamento de Deus, ele é emitido, né? Logicamente pela mente divina. E esse pensamento de Deus como matéria, né? Mais uma matéria num padrão vibratório diferente, nós vimos isso na aula passada, ele se desloca, não é? Ele se afasta da mente de Deus, e à medida que ele se afasta, ele vai montando, não é, digamos assim, o próprio universo com todas as coisas que compõem esse universo, seja no mundo espiritual, seja no mundo físico, não é? No mundo físico, nós vamos encontrar tudo que é matéria inorgânica e tudo que é matéria orgânica. Então, para que a gente possa ter uma noção, né, de como Deus atua, como Deus cria o universo, inclusive nós próprios, né, que somos criaturas de Deus também, nós montamos esse programa que tem essa sequência, né, até que a gente chegue lá na própria criação de uma forma mais específica. Então, o pensamento de Deus é a matéria mental divina, né? Nós falamos disso. O magnetismo divino. Então, falamos também na aula passada que o termo magnetismo, dentro do conceito do espiritismo, ele se refere à matéria mental, ou seja, ele se refere ao pensamento, tá certo? Mas essa matéria se inicia na forma de energia, não as energias comuns que conhecemos, mas as energias puras e simples. Então, o pensamento de Deus, ele é uma matéria, digamos assim, mental, pura, não é? Simples, mas ela de uma pureza muito grande. E é exatamente dessa essência, não é? Dessa pureza do pensamento de Deus que são criados os princípios espirituais e, consequentemente, os espíritos dentro do processo da evolução. Então, existem alguns espíritas, inclusive, que acreditam, né, talvez por falta de estudo ou por equívocos, né, na forma de entender os ensinamentos dos espíritos, que eles acham que existe Deus, a criação, Deus como a origem de todas as coisas, o espírito e a matéria, ou seja, espírito e matéria são duas criações distintas, né, realizadas por Deus. E não é assim. Não é? Deus, o pensamento de Deus, nós já vimos isso, que é todo o universo, repito sempre isso para que fique bem fixado na mente de vocês, tá certo? O pensamento de Deus, ele, em sua essência, ele é uma energia pura e simples. E os espíritos nos ensinam que todos nós fomos criados de início como energias puras e simples, não é? Simples e ignorante, ou seja, ignorante de conhecimentos e simples porque somos energias puras. É o próprio pensamento de Deus, ou seja, nós somos feitos do próprio pensamento de Deus. Só que essa matéria, porque o espírito é alguma coisa, né? Se vocês forem estudar lá o livro dos espíritos, me parece que é na questão 82 ou 86, é uma dessas aí, eu não recordo exatamente qual. Allan Kardec pergunta aos espíritos: é, os espíritos são feitos de alguma coisa? Aí os espíritos respondem: sim, os espíritos são feitos de alguma coisa. Eles têm que ser feitos de alguma substância, né? Eles são matéria, só que é uma matéria quintessenciada, é uma matéria diferente da matéria que a gente conhece, porque quando a gente, normalmente vem na cabeça da gente, quando a gente fala de matéria, é a matéria orgânica ou a inorgânica, ou seja, aquela coisa grosseira que a gente consegue perceber, sentir com os nossos sentidos, né? Mas a matéria, a própria física nos ensina, a física dos homens, né, nos ensina que a matéria sofre transformações. Uma hora ela é energia, outra hora ela é matéria. Então, matéria e energia são a mesma coisa aqui no mundo físico. No mundo espiritual, essas energias, né, que são o pensamento de Deus, são energias puras, simples. E à medida que essas energias se afastam do pensamento de Deus, a gente vai ver isso já já, elas vão sofrendo variações nas suas vibrações e elas vão criando outros elementos, não é? Então, elas vão se condensando, vamos dizer assim, vão engrossando, tá? Então, essas energias que é o pensamento de Deus, elas não são as energias como a gente conhece como a eletricidade, como a energia eletromagnética.
né? Ou seja, as energias que a física trabalha e que ela conhece, tá certo? Nós vamos chamar aqui, por uma questão didática, de energias comuns. Então, essas energias que são conhecidas pela física, elas são energias comuns. E vamos chamar de energias puras e simples, ou energias espirituais, digamos assim, o pensamento de Deus, não é? Na sua essência, antes de se tornar matéria, antes de se tornar energia comum, tá certo? Para que fique no entendimento da gente. Então, impulsionada pela mente divina, essas energias puras, que é o fluido universal ou substância cósmica, se deslocam a velocidades e forças inimagináveis até atingirem um grau máximo de condensação. Então, vamos supor que tem Deus, não é? Deus pensa e esse pensamento de Deus viaja, e à medida que esse pensamento de Deus viaja, se desloca, ele vai criando o universo, né, com todas as coisas, tanto o universo do plano espiritual, que é composto de energias, tá certo? Como o universo físico que a gente conhece e estuda, não é? Que é composto de energia comum e matéria, né? Fica nesse ciclo energia, matéria, energia, matéria, energia, matéria. Então, a energia comum se condensa, se transforma em matéria. A matéria se dissocia, não é, através da radiação atômica e volta a ser energia, tá certo? Essa substância é formada por átomos, que estão fora da tabela periódica dos elementos. São átomos do mundo espiritual. É como se fossem a parte espiritual dos átomos da matéria densa. E como todo átomo, eles se agitam. Então, veja, nós conhecemos 92 átomos naturais, não é? Que vai desde o hidrogênio, que é o primeiro, até o urânio, tá certo? E existem aqueles outros que são sintetizados, né, que estão acima do urânio, tá certo? Eles são sintetizados pelo homem, mas os naturais são 92 elementos. Então, ele vai do hidrogênio, que é o número um, até o urânio, que é de 92 elétrons, tá certo? Então, esses são os átomos que a gente conhece na tabela periódica dos elementos. Mas alguns espíritos, não é? Porque os espíritos estudam também, os espíritos não sabem tudo, não é? Ou seja, por exemplo, só quem consegue compreender Deus é Jesus Cristo, que é um espírito puro e que já atingiu um grau de evolução tão grande que ele é considerado como espírito crístico, não é? Então, já falei isso aqui, Jesus Cristo, Cristo não é o sobrenome de Jesus, Cristo é uma classificação dada a espíritos puros que já atingiram um grau muito alto de evolução, ou seja, além de serem espíritos puros, eles já estão num grau muito alto de evolução e vão continuar evoluindo sempre, infinitamente, porque a evolução é infinita, tá? Não existe um limite, um topo, não é um doutorado que você faz ou um pós-doutorado e você atingiu o topo do conhecimento, não. A evolução espiritual, ela é infinita. Então, por exemplo, um espírito como Jesus, que já é muito evoluído, ele vai continuar evoluindo. Cada dia, Jesus é mais evoluído do que foi no dia anterior, assim como nós, tá certo? Não tem limites para isso. Então, esses elementos atômicos que nós conhecemos, né, que são os 92 elementos naturais dos átomos, alguns espíritos estudam a possibilidade de que existem átomos que estão aquém do hidrogênio, ou seja, antes do hidrogênio, ou seja, eles estão no mundo espiritual, e existem aqueles que estão após, além do urânio, né? Ou seja, é como se fosse uma faixa, não é, contínua, tá certo? Uma reta contínua, e ela é seccionada em duas partes. Essas duas partes é que a gente consegue perceber no mundo material através dos microscópios, não é? Lógico que a gente não vê o átomo a olho nu. Então, através dos estudos e do microscópio, nós identificamos o hidrogênio até o urânio. Mas antes do hidrogênio, existem átomos que compõem a matéria espiritual e depois do urânio, a mesma coisa, tá certo? Então, alguns espíritos chamam até de átomos espirituais, outros chamam de psiátomos, porque são átomos do pensamento, não é? E, logicamente, do pensamento de Deus. Então, veja, o fluido universal, ou a substância cósmica, como nós chamamos, ele é composto de psiátomos, são átomos psíquicos. Porque a matéria ela é criada por partículas também, que vão se agregando, não é? E vão formando o fluido universal ou substância cósmica, tá certo? Eu espero que vocês estejam acompanhando esse raciocínio. E a gente sabe que aqui no mundo físico, né, os átomos que a gente conhece, eles se agitam, todo átomo se agita, e quanto mais ele se agita, não é, mais ele gera ondas, ele gera energia. Então, eu botei aqui a imagem de um átomo, né, que todos nós conhecemos aqui quando estudamos, né, química. Isso aqui é um átomo, né? A gente tem aqui os prótons,
né, e os nêutrons, que compõem o núcleo, e aqui é, 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 essas órbitas azuis aqui são a eletrosfera por onde giram os elétrons, não é? Os elétrons ficam sempre girando em torno do átomo. Então, esses átomos, veja só, eu estou trabalhando, a gente sabe que hoje existem partículas menores do que o átomo, tá certo? Eu conheço isso, tá bom? Mas, para não complicar muita coisa, eu estou admitindo aqui, tá certo? Eu estou me baseando de que o átomo seja a menor partícula. Então, esses átomos se juntam para formar moléculas, substâncias, matéria de uma forma geral, não é? Por exemplo, átomos de hidrogênio e oxigênio se unem e formam moléculas de H2O, que é a água. Então, dois átomos de hidrogênio se juntam, não é, com mais um de oxigênio e formam uma molécula, que é a molécula da água. Estas moléculas formam uma substância que é a água e esta, por sua vez, é matéria. Então, dois átomos de hidrogênio com um de oxigênio se junta, faz uma molécula. Aí faz outra molécula, não é, de H2O, outra molécula, outra. Essas moléculas se juntam, por sua vez, e formam a substância que é a água, que por sua vez é matéria. Então, o fluido universal ou substância cósmica, ele é também composto assim. Né? Alguns psiátomos ou átomos psíquicos se juntam, não é? Formam moléculas psíquicas. Essas moléculas psíquicas formam a substância cósmica ou fluido universal, tá certo? É assim que funciona o processo. Ou seja, o espiritismo ele é tão bom que ele nos dá uma compreensão racional, lógica, não é? É muito mais fácil a gente entender assim, dessa forma, como é que Deus cria, do que a gente ficar supondo milagres, que Deus disse uma palavra mágica e a coisa funcionou, e que, enfim, aquelas histórias que a gente conhece que o homem moderno já não aceita mais, né? Então, veja, quando os átomos se agitam, por exemplo, quando você bota um alimento dentro do forno de micro-ondas, o forno de micro-ondas ele vai criar ondas, tá certo? Micro-ondas, é por isso que é chamado de micro-ondas, que são ondas velozes, e essas ondas, o que é que elas vão fazer? Elas vão agitar os átomos do alimento. Então, por exemplo, você coloca um pedaço de carne lá para aquecer no micro-ondas, as micro-ondas, o que é que elas vão fazer? Elas vão incidir sobre a carne e vão agitar as moléculas do átomo que compõem aquela carne. Então, aqueles átomos, quando começam a agitar-se, não é? Normalmente eles vibram numa velocidade padrão, num ritmo padrão, mas quando eles são agitados pelas micro-ondas, eles se agitam muito mais rápido. E esse agito gera calor. É por isso que a carne aquece, tá certo? Então, aqui eu coloquei aqui como é que essas ondas se propagam, não é? Eu estou me referindo, como o pensamento de Deus é uma energia pura, simples, ele também, e a energia se propaga, porque são agitações dos átomos psíquicos da mente de Deus, tá certo? Então, esses átomos se agitando, eles formam ondas, tá? Então, a gente tem aqui, ó, ondas médias, ondas curtas, né? Ondas longas, tá vendo? A gente tem aqui, ó, essas bolinhas pretas aqui são as cristas da onda. Cada vez que elas chegam no topo, o topo de cada onda é uma crista. Isso aqui é uma onda longa. Aí temos aqui as ondas médias, as ondas curtas, tá? Então, assim, ó, para que fique bem fixado para vocês. Então, Deus, a origem de todas as coisas, através da sua mente, do seu pensamento, ele cria todo o universo, né? Então, essas ondas aqui, ó, são o pensamento de Deus que está se expandindo, se deslocando e no mundo físico, a gente sabe que o universo físico está sempre se expandindo, não é? A gente, através de estudos da cosmologia, da astronomia, a gente sabe que as galáxias estão cada vez mais se afastando uma das outras, não é? Se elas estão se afastando, é porque o universo está se expandindo, porque as galáxias estão montadas, digamos assim, né? Estão construídas, vamos dizer assim, em cima do espaço, não é? E esse espaço, apesar de ser invisível, ele comporta, ele segura, sustenta todas as galáxias, todas as estrelas, todos os astros, de uma forma geral, tá certo? Então, esse pensamento de Deus, não é, que começa aqui na sua origem, ó, e vai caminhando, se deslocando, não é, para o infinito, tá certo? Ele é matéria mental. E o que faz o pensamento deslocar é a força do impulso da mente de Deus, né? Deus tem uma mente tão forte, tão poderosa, que quando ele pensa, o pensamento dele viaja distâncias inimagináveis e infinitas, tá certo? Eu espero que vocês estejam compreendendo o raciocínio. Então, à medida que se desloca e se afasta da mente de Deus, essa substância cósmica ou fluido universal vai sofrendo variações vibratórias, vai se condensando até formar o fluido cósmico universal. Então, uma das primeiras transformações, não é? Nós temos o fluido universal ou substância cósmica, que é o pensamento puro, digamos assim, de Deus.
não sofreu condensação nenhuma, mas à medida que esse pensamento se afasta da mente de Deus, ele vai sofrendo mudanças vibratórias, né? E ele vai se condensando. Chega em determinado ponto que ele se condensa e por uma questão didática, ele é conhecido, os espíritos ensinam que ele é chamado de fluido cósmico universal, né? No lugar de ser só fluido universal, é fluido cósmico universal. As inúmeras variações vibratórias da substância vai criando camadas específicas, assim como uma cebola. Cada camada formada é um plano existente no mundo espiritual. Então, veja, eu estou me referindo aqui a energias, ondas e vibrações e dimensões do plano espiritual. Eu não cheguei no mundo físico ainda, tá? No mundo físico a gente vai falar disso também, que é para a gente separar, né? Ou seja, vamos cortar o bolo para facilitar a gente ingerir ele melhor, tá certo? Não engolir o bolo de uma vez só, que é complicado, né? Então, vamos lá. À medida que o pensamento de Deus vai se deslocando, ele vai sofrendo variações. Cada variação é um grau de condensação. E cada grau de condensação, ele cria um plano, tá? Ele cria uma faixa, não é, vibratória, tá? Que vai existindo no mundo espiritual. Ele vai formando camadas como se fosse uma cebola, né? Uma cebola é cheia de camadas. É por isso que eu utilizei o exemplo da cebola aqui. Então, cada plano espiritual, ou seja, cada faixa vibratória, ele vai abrigar seres espirituais, cada faixa. Então, a gente vê que o universo, o pensamento de Deus, ele é completamente habitado, não existe vazio, de acordo com o grau evolutivo de cada um. Então, veja, as faixas ou camadas, não é? Ou planos vibratórios, os que são mais próximos de Deus são mais puros, ou seja, abriga espíritos mais evoluídos. E os que são mais distantes, até chegar ao plano físico, não é? A camada física, que é o plano material onde a gente vive como espírito encarnado, ele é mais grosseiro. É por isso que a gente está encarnado, porque a gente está mais distante da mente de Deus, tá certo? Então, cada plano vai abrigar seres espirituais de acordo com o grau evolutivo de cada um. Os planos mais próximos da mente de Deus são mais evoluídos que os mais afastados, formando assim uma hierarquia, tá certo? Cada camada vibratória é um plano. Cada plano contém N dimensões. A gente não sabe definir quantas, não é uma dimensão em cada plano, tá certo? Cada dimensão possui três fases dimensionais. As dimensões avançam partindo de Deus. Então, Deus forma a dimensão divina, nós falamos isso nas aulas passadas, não é? Que tem o pensamento de Deus, é uma fase da dimensão divina. Depois tem a vontade de Deus de criar, que forma outra fase dessa dimensão. E, por fim, a ação de Deus de criar, não é? O agir, digamos assim, que criou a terceira fase. Então, Deus formou uma dimensão de três fases, né? Ou trifásica. E dentro dessa dimensão, que essa dimensão de Deus vai se expandindo, não é? Ela se expande com o próprio pensamento de Deus, vai existindo outras dimensões dentro dela, no seu interior, tá certo? Até chegar à dimensão física, que é a dimensão nossa, que nós falamos aqui, ó, até chegar na dimensão material ou dimensão volume. Com exceção da dimensão física, todas as outras se encontram no mundo espiritual. Elas estão acima da nossa. É por isso que nós não conseguimos ver os espíritos ou o tempo, etc. Veja, o tempo a gente sabe que ele existe. Não adianta você fugir do tempo, não é? A gente sabe que ele existe, ele atua, ele incide, ele modifica, não é, a todos nós, mas a gente não consegue perceber, sentir o tempo com os sentidos físicos. A gente não vê, não ouve, não cheira, não é? Não toca. A gente não consegue perceber. Por quê? Porque ele está numa dimensão acima da dimensão física, tá certo? A gente vai ter uma aula, eu não lembro aqui qual é ela, mais na frente, onde a gente vai dar alguns exemplos sobre essas questões de dimensões, tá? Aqui eu estou me referindo só, sempre são introduções, que é para a gente ir acompanhando o processo degrau por degrau, tá certo? Os espíritos, por exemplo, eles se encontram na dimensão. Então, quando a gente morre, a gente não vira uma assombração, um fantasma, não? A gente simplesmente deixou o corpo físico. O corpo físico, ele só consegue, ele é feito, ele é um instrumento para viver na dimensão volume, na dimensão material ou física, tá certo? E o espírito, quando a gente encarna, o espírito não está dentro do corpo da gente. Ele não está dentro, porque o espírito ele não consegue sair da dimensão espiritual, não, que é uma dimensão que está acima da nossa. O espírito ele está na dimensão espiritual, sempre, ele sempre vai estar, só que ele está ligado através do perispírito ao corpo físico, que por sua vez está na dimensão física. Então, o espírito ele envolve o corpo, porque ele está em outra dimensão. Assim como o tempo envolve a dimensão volume, não é? A dimensão material, o tempo envolve, é tanto que ele influencia.
o espírito envolve o corpo, mas ele está no mundo espiritual, ele não está dentro do corpo da gente, não, tá certo? Partindo de Deus até o mundo material, todas as dimensões espirituais têm ascendência sobre a nossa. Seres de uma dimensão inferior não podem ir a uma superior, mas a superior sempre tem acesso às inferiores. Então, é por isso que os espíritos evoluídos, eles conseguem acessar a gente, tá certo? De alguma forma, não é? Eles acessam, eles têm acesso à dimensão física, embora não sejam visíveis, perceptíveis por nós, mas eles têm acesso à dimensão física. É por isso que as pessoas veem os espíritos, tá certo? Mas nós não conseguimos ir com o nosso corpo físico, a gente não consegue ir para a dimensão acima da nossa. A gente só consegue ir para a dimensão espiritual e, na verdade, a gente nem vai. Quando a gente dorme e a gente sonha, se desdobra, por quê? Porque a mente, o que é o sono? O que é o desdobramento? Veja, quando eu estou aqui no estado de lucidez, que é chamado de estado de vigília, ou seja, eu estou acordado, né? E o meu espírito está interagindo, agindo, atuando no corpo físico através dos cinco sentidos e propriamente do meu cérebro. Quando eu durmo, o espírito ele deixa de atuar no cérebro físico e passa a atuar com o cérebro, com a mente espiritual. Então, quando ele passa a atuar com a mente espiritual, como ele se encontra no mundo espiritual, ou seja, numa dimensão acima da nossa, aí a gente tem a sensação de que a gente foi para essa dimensão, mas a gente não foi. O espírito é que está lá. E agora a gente está raciocinando, pensando com o cérebro espiritual, digamos assim, e não com o cérebro físico. Quando o espírito vai acordar, o que é que ele faz? Ele se liga ao cérebro físico de novo, tá certo? Ele passa a pensar, a usar o cérebro físico, e o cérebro físico não consegue perceber a dimensão espiritual. É por isso que a gente muitas vezes não recorda, não é porque, dos sonhos, porque a gente estava raciocinando no sonho com o cérebro espiritual e não com o cérebro físico. O cérebro físico, digamos assim, no sentido figurado, ele está oco, ele virou uma casca. Quando o espírito. Veja, não é que o espírito se desliga do corpo, ele está ligado ao corpo, mas o cérebro espiritual não está usando o cérebro físico, tá? Ele está usando o próprio cérebro espiritual. E as coisas que o cérebro espiritual faz aqui no mundo espiritual, o cérebro físico não está tomando conhecimento. Então, algumas recordações é que voltam para o cérebro físico. É por isso que, às vezes, a gente tem aquele sonho embolado, né? Que é uma mistura de cenas, de coisas que a gente não entende nada, tá certo? Então, é isso que acontece. Então, repetindo, quem está numa dimensão superior acessa a inferior, quem está numa inferior não acessa a superior, tá certo? Então, eu coloquei aqui uma coisa que todos nós sabemos, mas como ilustração, não é? É, as dimensões. A gente aqui, normalmente, a gente chama é, que nós vivemos num mundo de três dimensões. Não está errado, não, tá certo? Não está errado de jeito nenhum. Só que por uma questão de entender melhor, eu estou chamando aqui, no lugar de chamar cada uma dessas comprimento, largura e altura, chamar de dimensão, três dimensões, o que é que eu digo? Eu digo que esse conjunto aqui é uma dimensão e que essa dimensão é composta de três fases. Isso é só uma coisa didática para eu entendo melhor assim, tá certo? E como eu entendo melhor assim, eu também explico dessa forma para vocês. Então, nós temos aqui, ó, uma linha, ela pode ir para qualquer lado, infinitamente, mas ela só tem uma dimensão, ela só tem uma fase, digamos assim, não é? Quando, quando essa linha, veja, aqui é uma linha, quando essa linha traça uma perpendicular, tá? Traça uma perpendicular aqui, ó, ela criou uma outra fase dimensional, não é? Ela criou agora a largura. Veja que o objeto agora é composto de duas fases, comprimento indo nessa direção e largura indo nessa. Ela pode continuar infinitamente para qualquer lado, que ela vai continuar sendo um objeto bifásico, ou, como se chama comumente, bidimensional, tá certo? Se for traçada uma perpendicular indo para cima, como aqui agora, ó, o cubo, tá? Então, agora nós temos a terceira fase e, com isso, forma-se a dimensão física ou a dimensão volume. No mundo espiritual, a ideia é exatamente essa. Não é? Existe a primeira fase, que é similar ao comprimento, a segunda fase, que é similar à largura, e a terceira fase, que é similar à altura, tá? É só para a gente entender que as leis do universo elas são iguais, seja no mundo espiritual ou no mundo físico. Então, nós colocamos aqui outra ilustração. Ó. Deus como centro do universo, tá? Irradiando e atraindo,
E aqui são as camadas, as variações vibratórias que o pensamento de Deus vai sofrendo até chegar nessa linha grossa aqui, que é a matéria densa, né? Onde vivem os seres físicos, compostos de matéria ponderável, de matéria grosseira, não é como os nossos corpos físicos, tá certo? Então, aqui, ó, quanto mais se afasta de Deus, mais se condensa. Ao se condensar no limite máximo, forma uma perpendicular na dimensão energia, criando a dimensão material. Então, a dimensão energia ela vai criar uma perpendicular e a dimensão energia, que está acima da nossa, é onde está o tempo. É por isso que a gente não vê o tempo, tá? Então, da mesma forma que o comprimento criou uma perpendicular e formou a largura. A largura criou uma perpendicular na vertical, formou a altura, não é? No campo das energias, vai existir uma perpendicular que vai formar a dimensão material, ok? Então, por essa ilustração aqui, vocês conseguem entender, tá? Agora que houve um atraso aqui, mas o mundo material é esse grosseiro aqui, tá? Ó. Até aqui, nós temos o fluido cósmico universal, tá? Até aqui, ó. E aqui, a matéria grosseira, não é? Que é a última dimensão que a gente vive, ou a dimensão física, tá? Então, esse gráfico aqui é para a gente entender o seguinte, olha. Essa parte azul é a dimensão divina, tá? É a dimensão divina. E essa dimensão divina, ela vai sofrendo, ó, variações. Eu botei cada cor aqui, ficou um negócio meio carnavalesco, tá? Nas foi as cores que eu achei que dá para distinguir. Então, veja que subindo aqui, ó, até chegar nessa pequenininha aqui, onde está a setinha aqui, essa pequenininha é a dimensão material, que é a menor dimensão que tem, tá certo? É a dimensão onde vivem os espíritos que estão encarnados, não é? Todo ser composto de matéria orgânica, não é? E a matéria inorgânica se transforma em orgânica e forma a vida, não é? Os seres encarnados, seja do mundo vegetal, seja do mundo animal ou do mundo hominal, tá certo? Então, repetindo, a azul é a dimensão maior, lógico, que é a dimensão de Deus, e ela vai criando outras dimensões até chegar aqui. Mas todas elas, como eu falei antes, estão dentro dessa azul aqui, que é a dimensão de Deus, que eu estou chamando de dimensão divina, não é por uma questão didática também, para a gente compreender, tá? Então, com isso, a gente encerra essa aula aqui sobre energias, ondas, vibrações e dimensões. Agora a gente tem uma noção de como Deus cria o universo e como esse universo se subdivide, tá? Então, cada parte, cada dimensão, cada plano é uma faixa vibratória que sofreu modificação na sua onda vibracional, tá? Na sua onda vibracional. Quando a gente for falar, a gente vai voltar a falar desse assunto de ondas e energia, quando a gente estiver se referindo agora à parte material, a do universo físico, tá? E aí a gente vai explicar o que é onda curta, ultracurta, a gente vai explicar como é que o pensamento, ele também se transforma em onda, né? Porque ele é energia, a gente já viu isso aqui, tá certo? As ondas superiores, os bons pensamentos, por exemplo, do bem, eles são ondas ultracurtas, né? Os maus pensamentos são ondas longas, né? Eles são mais lentos, tá certo? A gente vai explicar isso tudinho nas próximas aulas, tá? Então, como sempre, eu deixo esse quadro aqui, não é para qualquer dúvida, sugestão, crítica, não é? Porque as críticas fazem com que a gente melhore o trabalho, são bem-vindas também, não é? E informações em geral, ou qualquer tipo de problema que vocês necessitarem de esclarecimento, é só escrever para nós aqui que a gente responde, tá? Então, um grande abraço, bom dia para todos, que todos fiquem na paz.